Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernanda Henriques e esse é o Next Stop Innovation. Sejam todos super bem-vindos. Para você que ainda não é inscrito no canal, eu te convido a fazer isso agora. Vai lá, se inscreve e compartilha esse conteúdo com quem você achar que pode ser bacana. Bom, para você que viu o meu último vídeo, eu falei sobre 5 coisas que eu aprendi sobre feminismo na minha vida. E a primeira coisa que eu aprendi sobre feminismo é por que muitos homens e muitas mulheres rejeitam o termo feminismo. No Brasil, 56% das mulheres dizem que não são feministas, de acordo com o Datafolha. Um dos motivos que faz essas mulheres dizerem que elas não são feministas é porque o feminismo carrega com ele muitos estereótipos de o que é ser uma mulher feminista. Então, para você ser feminista, você não pode nunca ter filho. Ou para você ser feminista, você não pode ser casada. Tem alguns que são até engraçados. Mas, no fim, esses estereótipos, eles vão muito na contramão do que é ser feminista. Porque o que o feminismo preza também é que as mulheres possam ser o que elas quiserem. Bom, e para falar sobre isso hoje, eu trago uma convidada muito especial. Porque vocês imaginam que uma mulher muçulmana possa ser feminista? Óbvio que pode. Bom, a Serete, ela é aqui de São Paulo, mas hoje ela está morando no Canadá. Ela mora no Canadá com o marido dela. Ela é bancária, ela também é advogada e ela se descobriu muçulmana em 2008, numa viagem que ela fez para o Egito. E aí hoje ela está aqui comigo para a gente conversar sobre feminismo, para a gente conversar sobre o que é ser uma mulher muçulmana, para a gente conversar sobre uma mulher muçulmana pode ser feminista. Então, super bem-vinda. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada. Eu que acho uma honra estar aqui com você, uma pessoa tão esclarecida, tão lúcida em relação a tudo. Quando esses convites chegam assim para a gente, é muito gratificante, sabe? É realmente uma honra. Bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar é me fale mais sobre a Serete. Quem é a Quem é a Serete? Serete? A primeira pergunta de todas, e aqui eu vou deixar assim, uma surpresa para você. Pode Meu Deus. uma muçulmana ser feminista? E eu te respondo, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Olha aqui. Aê! Yes, I Gostei! am feminine. Adorei essa blusa! E Maravilhosa! a minha cara, porque sabe quando você se veste de uma coisa que é você? Então, quando eu coloco essa daqui, eu falo, eu tô vestida de mim mesma. Maravilhosa, gente! Eu adorei essa blusa, incrível! Eu sou nascida em São Paulo, mas fui muito cedo morar no Nordeste, na Paraíba. Morei lá por 14 anos, dos 4 aos 18. Então, eu tenho uma base infantil e de adolescência com uma cultura nordestina que é essencial, acho, para a minha vida. Depois, eu voltei aos 18 anos para São Paulo. E por conta de estudo, de trabalho, eu terminei indo para Santos, onde eu não tenho família em Santos, e os meus amigos se transformaram na minha família. E hoje, há 4 anos, moro no Canadá. Sou formada em comunicação, com ênfase em jornalismo e tecnologia, em direito, e sou bancária, 15 anos de Banco do Brasil, né? E aqui no Canadá continuo sendo bancária, né? Estou há um ano, acho que um ano e meio agora, trabalhando para o banco aqui, o Scotiabank, aqui no Canadá, e é isso. E tento trazer um pouquinho do que é a Serete em todos esses hemisférios, né? Seja no banco, seja na minha vida pessoal, seja advogando. A Serete feminista, ela está sempre ali aflorada. Muito bom! Aliás, essa era a próxima pergunta que eu ia fazer, assim, o que é ser feminista para você? Ser feminista, né? Essa palavra tem um peso, né? Tem Quando um a gente peso. fala, eu sou feminista, sim, sou feminista, né? É, tem um peso. Fulana é feminista. Então, essa palavra, ela traz, assim, uma bagagem, né? É. E ser feminista, para mim, não é uma coisa só de mulher, né? Eu Uhum. digo que qualquer pessoa pode ser feminista, né? Qualquer pessoa que lute, ou que veja, ou que abra possibilidades, né? De que a mulher seja vista de forma igualitária, seja no mercado de trabalho, seja em relações interpessoais, dentro da família, no relacionamento amoroso, ou no relacionamento de amizade, é ser feminista. É quando você busca, né, dentro do seu comportamento, atitudes,
essa filosofia da equidade. Então, para mim, feminismo é isso. Para você ter uma ideia, e aqui eu vou fazer um gancho, o meu primeiro contato, né? Quando que eu me descobri feminista, né? Uhum. Né? Em que momento isso, né? Antigamente as coisas não tinham nomes, né? A gente não dava nome para as coisas, né? As terminologias são uma coisa moderna. Então, vendo desta maneira, quando foi meu contato, qual a lembrança mais remota que eu tenho de um exemplo feminista, né? A minha mãe. A minha mãe, e dona de casa, né? E você fala assim, uma dona de casa pode ser feminista? Tanto pode que ela é, né? Uma mulher com 6 filhos, né, dona de casa, que viveu ali para a família, né? Eu lembro que quando eu era bem pequenininha, eu sempre fui muito elétrica, né? E eu tinha as atividades da escola, eu queria estar participando de tudo. E eu lembro que a minha mãe gostava muito de costurar e ela cortava assim as pernas das calças do meu pai para fazer bermuda para o meu pai. Então, quando sobrava ali o restante da perna da calça, né? Aí ela vai e faz lá um estojinho de lápis, né? Para mim, colocava um zíperzinho e tal. E eu chegava no dia seguinte, aí eu pregava uns botões coloridos para ficar charmoso. Aquilo chegava na escola no dia seguinte e as minhas amigas achavam aquilo lindo, maravilhoso. E a Serete fazia o quê? Você quer? É R$ 5. Voltava para casa, mãe, tem mais calça do pai para cortar? Porque eu tenho encomenda de estojinho. Então, era assim, ela nunca me podou, ela nunca disse não, ela nunca foi assim, não, você não precisa disso, não vai fazer isso, não. Ela me incentivava. Então, assim, uma mulher incentivando a outra, não só pela independência financeira, né? Mas de ter um espaço, de construir o que é seu, isso é feminismo. Então, minha mãe, meu exemplo de feminismo era dentro de casa, né? Minha mãe, quando ela me incentivava, né? Eu não diria nem incentivava, mas assim, não me podava de fazer isso. Isso é um exemplo de feminismo, né? Quando uma mulher empodera a outra. Totalmente, totalmente. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante, assim, porque muitas vezes as mulheres se veem como inimigas, né? E eu concordo com você, feminista tem que empoderar outras mulheres. Bom, e aí você falou da sua família, uma coisa que eu acho interessante, que eu até falei no começo do vídeo, é que você é a única muçulmana da sua família aqui no Brasil, né? Ou tem outras pessoas? Assim, a minha mãe, ela estudou em colégio de freira, colégio interno, né? Na época que ela estudou, era colégio interno, aí, então ela e as irmãs dela, todas elas estudaram em colégio de freira. Então, teve uma criação bem enraizada no catolicismo, né? Minha família é imensa. Meu pai tem 12 irmãos. Então, em primos, somos em 51. Meu Deus. Só do meu pai, né? Só do meu pai. Eu ainda não contei a parte da minha mãe. Somos em 51. Então, assim, na minha família tem de tudo. Né? Todas as vertentes, todas as religiões, seja ela religiões de matriz africana, sejam ela as ramificações do cristianismo, né? Que aí tem o catolicismo, os evangélicos, os protestantes, etc. E eu acredito que eu sou a primeira muçulmana desses todos, assim. Cresci com uma base católica, mas já na minha fase adulta, se você perguntar, Serete, o que é que você seguia antes do Islã? Eu sempre me considerei kardecista, que é uma doutrina espiritualista, espiritualizada, e era o que eu me identificava mais, né? Então, assim, do kardecismo, né? Eu já, por estudo, né, parti pro Islã. E aí foi numa viagem no Egito, né, que você se descobriu. Foi. Eu sou apaixonada por história, eu gosto muito de história, a maioria desses livros aqui são de histórias, eu tenho uma coleção grande aqui que eu falo que é meu patrimônio, que são as grandes civilizações do passado. E quando eu fui fazer uma viagem com os colegas do banco, a gente estava decidindo eu fazer mergulho, né, de cilindro, né, e aí a gente estava decidindo para onde que iríamos, né? A viagem, na verdade, era uma viagem de aventura, para mergulhar.
E aí tinha o Caribe, tinha algumas opções, e terminou que a gente ali decidiu de ir para o Egito para mergulhar no Mar Vermelho, em Sharm el-Sheikh. Que E legal. ali já pertinho da Jordânia e tal. E a gente fez essa viagem, foi uma viagem maravilhosa. Fui outra vez para o Egito, mas essa é assim, a viagem que eu guardo com carinho, porque ela tem um significado muito grande para mim. No meio desses mergulhos, dessa turnê de viagem e tal, a gente estava no Cairo e tinha alguns pontos turísticos para visitar. Um deles é a mesquita do centro do Cairo, é uma das mesquitas mais antigas do mundo e tal. E só para elucidar, as mesquitas podem ser visitadas, tá, pessoas? Não estamos falando que entrar na mesquita, não. Você também pode entrar na mesquita. Quiser visitar uma mesquita, fica à vontade, será muito bem-vindo. E aí, a gente tinha lá na nossa programação uma visita à mesquita. Naquele dia, não sei por que razão, a mesquita estava fechada, não ia abrir para visitação. Nossa. Eu não me lembro por quê. E talvez tivesse alguma coisa a ver com a Primavera Árabe, porque na Primavera Árabe do Egito a gente estava passeando lá. Que coincidência. Sim. Não foi por acaso. E não foi. Então, eu falei, aí já tinha brotado em mim aquela história, quero visitar uma mesquita. E eu tinha muitos amigos muçulmanos no Brasil. Eu me formei em Direito, e ela é hoje uma das minhas melhores amigas, né? Que é a Ruaida, ela é libanesa, mora no Brasil, mora em Santos, e ela é muçulmana. Então, assim, eu sou muito curiosa. Então, quando eu tinha uma dúvida, como é que vocês rezam? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu perguntava para ela. O significado de palavras que hoje eu sei, mas na época, o que significa Inxalá? O que é isso? Por que fala tanto? Nem Inxalá nada mais é do que se Deus quiser em árabe, né? Você pode falar Inxalá, eu posso falar, todo mundo pode falar Inxalá, não precisa ser muçulmano para falar Inxalá, porque é só uma forma de falar se Deus quiser em outra língua. Então, voltando no Egito, a mesquita estava fechada e eu já tinha brotado aquela história, eu quero visitar uma mesquita aqui no Egito, no Cairo. A gente foi fazer uns outros passeios, né, tal. E aí eu vi uma mesquita aberta. Eu falei assim, eu vou entrar nessa mesquita, eu vou lá, né? Aí fui lá, perguntei, tinha uma senhorinha na porta, né? Perguntei assim, eu posso entrar? Aí ela tava com um chale, que ela tava de lenço e tava com um chale. Aí ela tirou o chale que ela tava no ombro, só colocou em cima da minha cabeça, e ali naquele momento eu entendi que eu poderia entrar desde que eu tivesse com a cabeça coberta. Entrei. Essa mesquita, tentar não chorar. Pode chorar. Pode chorar. Essa mesquita não é uma mesquita importante no Egito, não é uma mesquita turística, não é uma mesquita grande e nem bonita, maravilhosamente bonita, porque assim, tem mesquitas aí pelo mundo que, meu Deus do céu, são obras de arte, né? Quando era uma portinha de madeira, quando eu coloquei o pé da portinha de madeira pro tapete dentro da mesquita, não tinha nada lá dentro, absolutamente nada. Imagina assim, um salão grandão de uma construção antiga, com umas luzes penduradas, como se fossem velas penduradas no teto, em vidrinhos. Em vidrinhos. Ai, meu Deus. Eu fiquei arrepiada aqui quando você falou da vela. Quando eu lembro disso, é uma emoção que invade mesmo, sabe? Eu comecei a chorar. É como se eu estivesse voltando para casa, né? E eu sentei, eu lembro, não sei rezar, né? Na época, né? Não sabia rezar em árabe, não sabia o que fazer, né? Ali, né? Eu simplesmente sentei e fiquei ali no meu silêncio, naquele choro contido, quietinha, e querendo entender o que estava acontecendo, o porquê que eu estava com aquela emoção tão grande, né? Porque foi uma emoção assim inexplicável, inexplicável. E aí, quando eu saí dali, eu devo ter ficado, sei lá, uns 40 minutos lá dentro. Quando eu saí convicta de que eu iria estudar o Islã. E passei a frequentar a Mesquita de Santos, né? Ia esporadicamente na Mesquita de Santos, e foi assim o meu retorno ao Islã, porque a gente não fala que a gente é convertido, a gente fala que a gente é revertido.
porque a gente fala que a gente já era, né? Já somos de Deus, né? A gente só está Uhum. voltando, né? E aí eu voltei para o Brasil, estudei, fui estudar o Islã, fui entender o que era o Islã, fui tirar os mitos, né, da minha cabeça, né? De É. associar Islã com coisas ruins, né? Uhum. Porque mesmo dentro do Egito, que é um país de maioria muçulmana, eles vivem com o catolicismo ortodoxo, né? Que o catolicismo ortodoxo é um catolicismo mais, Uhum. é, como é que eu falo a palavra, É mais ortodoxo mesmo, é mais tradicional, mais né? tradicional, mais fechado, né? Fechado, é. Isso. E eles convivem numa harmonia que você não tem ideia. Uma das guias turísticas que eu tive lá, ela é muçulmana, usa hijab e a irmã é católica. E Uhum. aí, em um momento que eu conhecia, teve um momento que eu conhecia a família dela, e o hijab dela estava meio tortinho, a irmã veio com todo o carinho do mundo, a irmã católica. Peraí, deixa eu arrumar que seu hijab que está torto. E foi Ai, lá, que bonito. tirou o hijab dela, colocou. Então, assim, essa mitologia, né, que tem por trás de que o Islã é uma religião mal vista, de que as pessoas, o Islã só busca guerra com quem não é muçulmano, né? Uhum. Isso é, isso é tudo fake news. É que assim, uma das perguntas que eu te fiz, que para mim foi a que mais me impactou, e foi uma pergunta muito. Hoje eu vejo e falo, meu Deus. Mas assim, foi uma pergunta inocente. Olha lá. Nossa, Lady Boss. Exato. Porque na minha cabeça, antes de eu falar com você, usar o véu para mim era tipo assim, ah, ela tem que se esconder, ela tem que esconder o corpo dela. E eu achava que isso era o contrário de você se sentir empoderada. E aí, quando você me falou assim, fui eu que escolhi usar o hijab, fui eu que escolhi usar. Choca, né? Aí eu falei, nossa, então eu não estou entendendo nada. Eu menti naquela época. Na verdade, o meu marido ele me dá 100 chibatadas por dia para me obrigar a usar. Então agora a gente corta a entrevista. Obrigada. Tô te contando a verdade agora. Porque eu Eu achei tomo muito uma surra, legal eu descobrir. tomo uma surra todos os dias para poder usar o hijab. É incrível. É, porque assim, É, para mim era assim, ah, se você é muçulmana, você tem que fazer isso. Mas não, não foi, né? no seu dia a dia, no nosso dia a dia, em São Paulo principalmente, tem uma comunidade muçulmana muito grande. Só que às vezes você reconhece de cara, né? Porque a mulher está de hijab, e às vezes não, né? Tem várias mulheres, a Roaida mesmo, essa minha amiga, que mora no Brasil, ela é libanesa, mas ela nunca usou hijab na vida dela. Uhum. Desde a época que ela morava no Líbano. A mãe dela não usa e as irmãs não usam. Mas pessoas da família dela usam. Então, assim, o uso do hijab é uma escolha, né? E da onde que vem essa escolha? Vem de você escolher seguir um mandamento de Deus ou não. Porque está lá no Alcorão, né? Está no Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, né? Para nós, no Islã, existem 3 livros sagrados: a Bíblia, a Torá e o Alcorão. Então, esses são os 3 livros sagrados que são mensagens enviadas por Deus através de todos os profetas que o mundo inteiro conhece, né? Não só os profetas, né, do Uhum. Islã, né? Todos os profetas, inclusive Jesus, né? Olha, tá aí É, outra coisa que a gente não sabe. os tabus, né? Nossa, É, mas vocês exato. acreditam na Virgem Maria? Sim, inclusive usamos o hijab em respeito à Virgem Maria. É uma das razões, né? Uhum. Se espelhar em bons exemplos, né? Então, Maria, para a gente, é o maior exemplo de mulher virtuosa, né? Uhum. Em relação à fé, né? Então, esse respeito também faz com que a gente se espelhe nos passos de Maria, né? E aí vem o hijab. Maria andava de hijab. É verdade. Então, se a gente pega as imagens da Virgem Maria, em qualquer igreja que você vá aqui católica, ela tá de véu, As, ela tá as, com hijab. as freiras, elas usam o hábito, né? A vestimenta de uma freira é
por respeito à Virgem Maria, né? Tentar seguir os passos, né, da Virgem Maria. Então, o hijab é uma determinação que está no Alcorão, lá no Alcorão está dizendo que é permitido às mulheres, né, mostrar toda a face do punho aos dedos e do tornozelo, a ponta dos dedos do pé, né? O restante deve estar coberto, deve estar guardado para aquelas pessoas que são importantes para você, para aquelas pessoas que realmente te valorizam e que elas têm o valor delas para você. Então, eu fico de hijab o dia inteiro em casa? Não. Se eu estiver com meu pai, eu não preciso estar com hijab, eu não preciso estar com hijab com meus irmãos, eu não preciso estar com hijab com meu marido. Uhum. Né? Mas, para fora desse meu ciclo, aí eu, seguindo, né, lá a determinação que está no Alcorão e tendo a convicção, né, que o Alcorão é um livro enviado por Deus, é uma ordem de Deus. Isso, eu escolho seguir ou não. Eu não comecei a usar o hijab de início, logo no início, quando eu me reverti. Eu usava hijab sempre que ia para a mesquita, né? E para as minhas orações, porque para você fazer as orações, você tem que estar de hijab. E aí eu tinha uma coisa muito forte dentro de mim. Se eu casasse e se Deus colocasse um muçulmano na minha vida, né? Para que eu me casasse, eu passaria a usar hijab. E aí, o meu marido me conheceu sem hijab. Me pediu em casamento sem hijab. E aí, eu me casei. Eu me casei na mesquita, né? Casei aqui no Canadá. E no dia que eu casei, eu estava de hijab, porque para estar na mesquita, eu precisava estar de hijab. A gente saiu da mesquita, foi fazer lua de mel e tal, não sei o quê. E eu continuei com hijab, trocando hijabs, né? Colocando ali, cada dia um. No terceiro dia, mais ou menos, ele perguntou assim para mim: quantos hijabs você tem? Meu marido é canadense de origem marroquina, né? Aí ele falou assim: quantos hijabs você tem, né? Perguntou. Aí eu falei assim: tenho vários e vou precisar comprar mais. Aí ele olhou para mim e fez assim: tipo, não entendeu, né? Porque eu falei: porque agora eu vou usar sempre, todos os dias, direto. Aí aquilo para ele, assim, ele travou. Ele sentou comigo e falou: você sabe que eu jamais te pediria isso, né? E ele falou assim, eu falei: não, eu sei, eu vou fazer isso porque eu acho que chegou o momento, é algo que eu quero, é algo meu com Deus, não é só por você. O olho dele brilhava. Para ele, ele segue certinho a religião, assim, né? Aquilo era muito importante. Aí ele me contou alguns exemplos da própria irmã dele, as minhas cunhadas, tem uma que usa, 3 não usam, e que é de país, e elas vêm de uma família 100% muçulmana. Então, assim, é uma escolha. E você tem que estar preparado e ter aquela convicção, é isso que eu quero. Você pode encontrar 10 homens muçulmanos na rua, Fernanda. 10. Talvez você vá saber que são muçulmanos, talvez não. Mas se você vir uma mulher de hijab, você tem certeza que é muçulmana. Então, é uma profissão de fé estampada. Não, e que nem você falou, né? Acaba sendo uma marca registrada. Sim. Eu acho que é uma decisão que vem de dentro, né? Uma decisão da alma e é uma decisão, ao mesmo tempo, corajosa. Sim, porque assim, quando eu comecei a usar, as pessoas me perguntavam assim, porque eu viajei para casar, voltei, quando eu voltei, já voltei usando hijab. Então, assim, algumas pessoas já sabiam que eu era muçulmana e encararam de forma bem suave, né? Para outras pessoas, mas ela está doente, que associavam eu usar lenço com alguma doença, né? Ela está doente, fazendo quimioterapia, alguma coisa. Clientes do banco passaram a perguntar isso. Ouvindo você falar, assim, eu imagino que tem toda essa, né, o que o Islã representa para você, o quanto isso é importante para você, tem toda essa questão espiritual. E eu também vejo que para você é um empoderamento, certo? Sim. Você usar a roupa que você usa, usar o hijab, isso é uma das coisas do feminismo, assim, às vezes, a mulher para se sentir empoderada, ela tem que tirar a roupa, ela tem que, sei lá, ela tem que ser dançarina de funk, tudo bem, pode ser, para algumas mulheres isso é ser empoderada,
Mas para outras, o empoderamento é estar com um hijab, estar com uma roupa que te cobre as suas escolhas e assumi-las, né? Exato. O ônus e o bônus das suas escolhas, isso é empoderamento, né? A mulher, ela acha que andar, né, com uma roupa mais curta, uma mini saia, um topzinho, é legal, é a escolha dela, é empoderamento, tá ok, tá tudo bem. Quer andar com uma roupa mais composta, tá tudo bem também, desde que você faça isso por sua escolha. Você quer ver uma situação? Logo, eu fiz, há 6 anos, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Eu era bem magrelinha quase toda a minha vida. Aí passei por uns problemas de saúde, cheguei à fase de obesidade, e aí eu tive que passar por uma cirurgia bariátrica. Logo quando eu voltei da lua de mel de hijab, uma colega no banco me falou assim, nossa, mas se era para você andar assim toda tampada, ela não usou nem a palavra coberta, toda tampada. Não precisava nem ter feito bariátrica. Aí, isso me dói de uma maneira, porque, assim, esquece a parte do hijab, esquece a parte religiosa, esquece tudo. Então, onde que está escrito que uma mulher, por ela ser gorda, né, ela não está dentro do padrão, ela não pode andar descoberta, ela não pode colocar um short mais curto, ela não pode ir na praia, porque foi isso que eu pensei na hora. Nossa, mas quer dizer que antes por eu ser obesa, eu tinha que andar coberta, e agora que eu tô magra, eu tenho que andar descoberta, que para uma feminista como eu, isso não faz sentido, né? Eu brigo por essas coisas, né? Por quebrar esses pensamentos, essas linhas de raciocínio que não tem raciocínio nenhum na ideologia. Aí eu lembro que eu só respondi para a pessoa assim, olha, eu não me lembro de ter assinado nenhum contrato com a Playboy antes da minha cirurgia. Eu falei, eu não andava pelada antes, não vou andar pelada agora. E assim, estou usando o hijab, não tem nada a ver com minha forma física, e sim com o que está dentro do meu coração, das minhas convicções, da minha religião. Ponto, acabou. E para minha família, foi muito, muito simples todo esse processo, muito tranquilo. O meu pai, a primeira vez que meu pai me viu de hijab, ele falou assim para mim, já era bonita antes, agora tá mais bonita ainda. Meu pai me falou isso, eu vou me preocupar com o que alguma outra pessoa vai me falar? E aí você tocou no ponto de trabalho, era uma das perguntas que eu ia te fazer. Como que é para você ser uma mulher muçulmana no trabalho? E aí você trabalhou aqui no Brasil sendo muçulmana e está trabalhando aí no Canadá sendo muçulmana. Como é que está sendo para você? Você está sentindo uma diferença? São experiências bem diferentes, bem diferentes. E hoje em dia, se eu tivesse, Serete, você vai voltar para o Brasil, até isso seria pesado, seria ponderado. A liberdade religiosa que eu tenho aqui. Porque o Brasil, ele não é um país, como que fala, né? Aqui tem de tudo. Tem de tudo, mas entre ter de tudo e tudo ser aceitável, tem uma diferença enorme. A gente vem descobrindo várias coisas sobre o brasileiro, né? Tá caindo várias máscaras. Exatamente, tá caindo várias máscaras, né? Quando se fala que o Brasil é um país de todas as religiões, desde que a sua religião seja minha, né? Porque se você é uma pessoa que professa a sua religião de matriz africana, a sociedade tira o olho torto, você não pode dizer para ninguém que você é um bandista abertamente. É feio, é marginalizado, inclusive. E isso tem uma carga histórica, né? Durante muitos anos, o candomblé, a umbanda eram religiões proibidas no Brasil. E os estereótipos que criam em relação aos evangélicos, né? É como se fosse assim, olha, no Brasil tem todas as religiões, mas é melhor que você seja católico? Que frase sabe? Porque assim, é o considerado normal. E aí você acha que aqui no Brasil é mais difícil, sim. Eu passei por alguns episódios, né, de olhares curiosos, ou piadinhas, ou coisas assim, né, que aqui eu não tenho.
Aqui, 85% da população é de imigrantes. Então, aqui você tem de tudo. Na minha agência tem indianos, paquistaneses, na agência que eu trabalho, indiano, paquistanês, egípcio, canadense, é tudo junto e misturado, e cada um com as suas convicções e religiões. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. A última experiência que eu tive no Brasil em relação ao banco, antes de eu pedir exoneração, eu fiquei por algum tempo no Mato Grosso, né? Numa cidade pequena, de grande maioria evangélica. E ali eu tive todos os olhares. Eu era a única muçulmana que eles tinham visto na vida. Para a Jade, na novela, né? Eu era a segunda, ao vivo e a cores. Então, assim, tem dois tipos de curiosidade. Tem aquela curiosidade, mas por que você usa um hijab? E aí a pessoa está com ouvidos preparados para te ouvir. E ela vai te ouvir, vai te entender. Pode não ser a verdade dela, mas ela vai te ouvir, né? Porque cada um tem as suas verdades, né? As suas realidades. E tem aquela que te pergunta, mas é uma pergunta retórica. Ela já vai te perguntar por que você, como eu passei, por que tá com esse pano todo na cabeça? Ou seja, a pergunta dela já é preconceituosa. Na pergunta, na entonação, já deixa claro que ela não concorda. E dali para frente, qualquer explicação que você der para ela, o ouvido está tampadinho, porque a pessoa está tão convicta das coisas dela que ela não aceita, ela não escuta outras coisas. Então, eu tive várias experiências ruins, né, quando fala assim, tá com esse pano todo na cabeça. Gente, quando fala tá com esse pano todo na cabeça, dá a impressão que eu peguei um pano de prato e enrolei na cabeça, né? Então, depois você pegar com esse pano todo na cabeça e outra coisa. Por que você usa esse lenço? As palavras, elas têm poder, né? É diferente eu perguntar por que você usa lenço do que por que você está com esse pano na cabeça? Não dá, parece que você pegou qualquer trapo ali e pá, pôs na cabeça, né? O jeito como a pergunta chega para você, e aí eu tenho que ter muito cuidado com o jeito que eu vou responder. Porque isso, o hijab também te traz. É como eu te falei, você pode ver 10 pessoas na rua sem hijab, você não vai saber se ela fizer um barraco, se uma muçulmana fizer um barraco, ela tiver sem hijab, você não vai nem dar bola. Agora, se uma muçulmana de hijab, que também é um ser humano, também tem seus limites, fizer um barraco, olha, você viu? Coisa da religião dela, né? Eles são meio assim mesmo. Então, eu tive essas experiências, mas tive uma experiência muito boa, que eu acho que essa é gratificante em relação as que eu tento guardar, a que sobressai. Eu estava na agência e uma menininha, seus 9 anos, tal, estava com a mãe. E ela cochichava ali com a mãe, né? E a mãe perguntava para ela assim, pergunta você para ela. Eu falei assim, aí eu pensando comigo, ela vai perguntar por que eu uso lenço, né? Porque era uma pergunta assim diária. Aí ela, eu posso tirar uma foto com você? Essa era a pergunta. Aí eu parei, eu olhei, porque você fala assim, como assim, né? Porque eu já tinha pego pessoas no banco, sentada na fila de espera, fingindo que está mexendo no celular, tirando foto e meio para postar, sabe lá onde, né? Para fazer piadinha, virar meme, essas coisas. Isso me incomodava demais, né? Quem não se incomoda com isso? Quem não se ofende com isso, né? E naquele momento que a menina virou para mim com aquele olhinho brilhando, aí eu falei assim, claro que pode. Aí eu tava no caixa nesse dia, né? Ela se virou toda, ela era miudinho, o balcão do caixa alto, né? Ela se esticando toda para fazer uma selfie. Eu, calma, que esse ângulo não tá me favorecendo. Aí eu dei a volta, fui lá, baixei, né? Fiquei da altura dela, assim, da menininha, para que ela tirasse uma foto minha. Ela me deu um baita de um abraço, muito, muito obrigada. Eu sempre te vejo passando, eu acho você uma princesa. Gente, olha. Oh, meu Deus! A princesa Disney não me descobriu ainda, mas tá quase, sabe? Então, essas coisas são boas. E, assim, a atitude da mãe é bacana, porque uma criança, ela não nasce preconceituosa, ela não nasce racista, é o mundo que transforma ela. Se naquele momento a mãe tivesse dado um chacoalhando, ai, para, não sei o quê, não, sabe? Tivesse encarado ali qualquer coisa com um ar negativo ou de podar a curiosidade daquela criança de uma forma negativa, ou se tiver, não vai pedir não, que ela não vai gostar.
Olha a visão, ela tira a culpa dela de estar influenciando negativamente a filha para jogar a culpa em mim. Ela não vai gostar, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. E aqui eu não passo por isso. Aqui você vê mulheres dirigindo ônibus, entra na farmácia, tem balconista na farmácia, tem farmacêutica, tem médicas, tem pessoal, caixas e mais caixas e mais caixas dentro de supermercado, muçulmanas usando seu hijab livremente, sem olhares curiosos, nem curiosidade positiva e nem negativa, porque as pessoas estão acostumadas com o diferente. É bacana você ter essas representatividades femininas, né? Totalmente. Porque, assim, nada mais é do que uma religião. A pessoa, ela não usa lá seu crucifixozinho pendurado? Eu uso meu hijab e tá tudo bem. Isso não me faz menos mulher, ou menos feminista, ou mais feminista, ou menos preocupada com política, ou mais preocupada, ou menos envolvida, ou mais envolvida com qualquer coisa de direito político e social. É só a minha religião. Maravilhoso. Olha, eu ficaria aqui com você conversando mais umas 3 horas. Eu ficaria fascinada. Eu quero falar. Posso falar só mais uma coisa e depois? Claro! Aí, eu ia te perguntar se tem o que você quer falar para fechar. Tem uma pessoa que eu acho que eu já falei dela para você e para mim continua sendo o espelho de vida, que é a Malala. A Malala é uma menina que hoje deve estar com seus 23, 25 anos, mas que de muito jovem, muito criança, ela brigava, né, e batalhava pelos direitos de uma maneira geral, até que ela se viu no meio de uma briga pelo direito específico das mulheres. O vilarejo que ela morava lá no Paquistão passou a ser dominado pelo Talibã, e aí o Talibã proibiu meninas de frequentar a escola. Só que a Malala, ela vem de uma origem que todo mundo na família dela é escolarizado, sabe? Os pais são professores e vêm de famílias de donos de escolas, né? De diretores de escola. E para ela aquilo é como se estivesse mandando ela para a forca. Olha, você está proibida de ir para a escola. Pronto, acabou com a vida da menina, né? E ela pegou lá um alto-falantezinho e saiu. Ela não podia entrar na escola, né? Porque o Talibã proibia, mas ela ficava lá com um alto-falante dela na frente da escola protestando. Uma menina de 12, 13 anos na época. O pai e a mãe nunca proibiu. Por quê? Porque não era para ser proibido, porque eles também não concordavam com aquilo. A determinação não era uma determinação religiosa. O Islã mandou que as meninas não estudassem mais. Não, foi o Talibã. Isso. Foi uma corrente política que proibiu as meninas de estudar, porque conhecimento é liberdade, né? Exatamente. Quanto mais conhecimento um povo tem, mais liberdade ele tem. O Brasil agora vive numa época de treva, onde o conhecimento está sendo enterrado, né? Está sendo enterrado, não tem mais incentivo à cultura, não tem mais incentivo à educação, porque quanto mais ignorante no sentido de conhecimento uma população for, mais manipulável ela é. Mais fácil de controlar ela é. Então, o que aconteceu com a Malala? Depois de muita briga e ganhar destaque e aparecer demais, o Talibã resolveu, essa menina aí tá falando demais. Foi lá e mandou matar a coitada da Malala. Só que o tiro saiu pela culatra, né? Eu ia fazer uma piada mórbida, mas eu não vou, não, né? Ela tomou 3 tiros, né, que realmente vazaram e uma das balas ficou alojada no cérebro e ela precisou passar por várias cirurgias. E aquilo chocou o mundo, né? Aquilo chocou pessoas que tinham visibilidade, né? Barack Obama, Madonna, Angelina Jolie, porque são pessoas que têm, eu acho que todo mundo que tem uma certa visibilidade dentro de um grupo pequeno ou dentro de um grupo macro. Elas são responsáveis pela sociedade que elas ocupam. E a Malala, ela ganhou muito destaque por conta da luta dela nessa fase, não só a luta pelos direitos da mulher, mas pelo direito de continuar viva. Ela passou por diversas cirurgias, recuperou a vida, e eu acho que todo mundo nesta vida, dentro da
sociedade que está inserida tem um propósito, e ela entendeu dela. É admirável. A Malala, em 2014, deixa eu ver, eu acho que eu estou anotado aqui, 2014. Em 2014, a Malala foi prêmio Nobel da Paz. Na época, ela tinha 16 anos. E aí, voltamos à quebra de padrões. A Malala, muçulmana, mulher, extremamente estudada, e hoje tem passaporte quase toda. Ela é considerada cidadã do mundo, né? Para quem não sabe, cidadã do mundo é aquelas pessoas que têm portas abertas em qualquer país que quiser ir, ela não precisa de visto. E mesmo depois, hoje em dia ela mora no Reino Unido, né? E mesmo depois de tudo isso, de toda a visibilidade, ela continua na batalha dela, ela continua com a voz dela ativa e o quê? Com o seu hijab. Exatamente. Ela não abandonou. Porque ela não precisa abandonar a convicção religiosa dela em prol de outra coisa. Não é, ou é isso ou é isso. Não, não é. São coisas distintas, são coisas diferentes. Maravilhoso. Não, acho que esse é o exemplo, não há melhor exemplo para fechar a entrevista, porque ela é uma verdadeira feminista, né? Aquela que luta Sim. por outras mulheres e ela continua com seu hijab. E continua com seu hijab empoderadíssima. 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 Não, e você também é empoderadíssima. Te ouvir é muito inspirador, de verdade. Eu aprendo muito cada vez que eu falo com você e eu não tenho palavras para te agradecer de você ter participado hoje. Eu que agradeço demais o convite. Se deixar a gente conversar horas e horas, porque assim, assunto não falta. Não. Assunto não falta. E vamos firme. Continuamos na luta e eu continuo acreditando, sim, que conhecimento é libertador, conhecimento é a luz que ilumina qualquer caminho de uma sociedade civilizada, né? Conhecimento é base, né? E é algo que ninguém te tira. Então, se eu pudesse deixar um recado, né, assim, para as pessoas, é que abram a caixinha, sabe? Abram, deixa a luz do conhecimento te invadir. É libertador. É um fator importante para você ter empatia, eu diria. Sim. Que aí você entende a luta do outro, você entende da onde o outro está vindo e consegue se colocar nos pés daquela pessoa, né? Sim, calçar o Deveria sapato. ser contigo. Calçar o sapato do outro. Muito obrigada, sério mesmo. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço, estou à disposição sempre. Beijo e que esse tempo nebuloso que a humanidade está vivendo venham bons ventos e afaste eles de nós. Isso aí. Inshallah. 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 Inshallah.